Helena Rodrigues estava organizando seus últimos pertences pessoais numa caixa de papelão, quando o conselho administrativo da Fundação Esperança, que ela havia criado e dirigido durante 15 anos, terminou de ler a carta de demissão que a acusava de má gestão financeira, conflito de interesses e uso inadequado de recursos da instituição. "É uma decisão difícil, Helena", disse o presidente do conselho, Dr. Marcelo Santos. "Mas perdemos a confiança dos doadores. A mídia está questionando nossa credibilidade e, infelizmente, você se tornou o rosto dos problemas da Fundação." Helena, que havia dedicado sua vida inteira a transformar a Fundação Esperança na maior organização de assistência social do país, que construíra hospitais em comunidades carentes, que criara escolas para milhares de crianças, que salvara inúmeras vidas através de programas de saúde e educação, foi forçada a entregar as chaves do escritório e sair pela porta dos fundos como se fosse uma criminosa. O que os membros do conselho não sabiam naquela tarde de dezembro de 2008 era que estavam demitindo a pessoa mais íntegra e visionária que já havia passado por aquela instituição, baseando-se em acusações falsas plantadas por pessoas que queriam assumir o controle da fundação para benefício próprio. Levariam 2 décadas para descobrir que Helena não apenas era inocente, mas que sua saída destruiu o coração e a alma da organização que ela havia construído com amor, dedicação e uma competência que ninguém mais na instituição possuía. Querido ouvinte, aproveite para se inscrever no canal e ouvir mais histórias surpreendentes e emocionantes como essa. Agora, vamos continuar ouvindo a história e descobrir o que irá acontecer. Helena Rodrigues começou a trabalhar na Fundação Esperança em 1993, aos 28 anos, como assistente administrativa numa pequena organização que atendia famílias carentes em 3 bairros de São Paulo. A fundação tinha orçamento anual de R$200 mil, 5 funcionários e operava num prédio alugado de 2 andares no centro da cidade. Helena era formada em administração pela PUC-SP. Havia trabalhado 3 anos numa empresa de consultoria, mas sentia que queria dedicar sua carreira a algo com impacto social mais direto. A Fundação Esperança, embora pequena, tinha missão que a inspirava: oferecer assistência médica, educacional e social para populações vulneráveis. "Quero construir algo que realmente mude vidas", Helena disse durante a entrevista. "Lucro é importante, mas impacto social é essencial." Nos primeiros anos, Helena demonstrou competência excepcional. Organizou sistemas administrativos, desenvolveu processos de gestão financeira, criou programas de avaliação de resultados que permitiam medir efetivamente o impacto dos projetos da Fundação. Em 1995, Helena foi promovida a coordenadora de projetos. Em 1997, tornou-se diretora executiva. Não por favoritismo, mas porque seus resultados eram consistentemente superiores aos de qualquer outro funcionário da organização. Sob liderança de Helena, a Fundação Esperança começou a crescer exponencialmente. Ela desenvolveu estratégias inovadoras para a captação de recursos, estabeleceu parcerias com empresas e governo, criou programas que atraíam a atenção de doadores nacionais e internacionais. "Helena tem visão estratégica única", comentava o presidente do conselho, Dr. Marcelo Santos, durante reuniões. "Ela entende como transformar boas intenções em resultados concretos." Durante os 15 anos seguintes, de 1993 a 2008, Helena transformou completamente a Fundação Esperança. O orçamento anual cresceu de 200 mil para 50 milhões de reais. O número de funcionários aumentou de 5 para mais de 500. A Fundação expandiu operações para 12 estados brasileiros.
Mais importante, Helena garantiu que o crescimento viesse acompanhado de resultados reais. Construiu 17 hospitais comunitários, criou 120 escolas em áreas rurais, desenvolveu programas de capacitação profissional que beneficiaram mais de 100 mil pessoas. Helena não apenas administra a fundação, dizia Dr. Roberto Lima, membro do conselho, ela a inspira. Todos trabalham melhor porque acreditam na visão dela. Helena desenvolvia relacionamentos pessoais com comunidades atendidas. Viajava regularmente para visitar projetos, conversava com beneficiários, entendia necessidades locais. Não era a diretora que gerenciava à distância, estava presente, engajada, comprometida. Durante esse período, Helena recusou múltiplas ofertas de trabalho em empresas privadas, que pagariam salários muito superiores. Consultores headhunters ligavam constantemente oferecendo posições executivas. "Por que não sai da fundação?" perguntavam amigos. "Você poderia ganhar 10 vezes mais numa multinacional." "Porque aqui eu construo algo maior que dinheiro." Helena sempre respondia: "Estou criando legado que vai durar gerações." Em 2006, a Fundação Esperança recebeu reconhecimento internacional como uma das organizações de terceiro setor mais eficientes do mundo. Helena foi convidada para dar palestras em universidades, participar de conferências globais, assessorar outros países na criação de programas sociais. Helena Rodrigues é exemplo de como liderança competente pode transformar boas intenções em mudança social real, escreveu o jornal Financial Times num artigo sobre inovação no terceiro setor. Mas o sucesso da fundação também atraiu atenção indesejada. Em 2007, um grupo de empresários liderado por Rogério Almeida começou a demonstrar interesse em apoiar a Fundação Esperança, não apenas como doadores, mas como participantes ativos na gestão. Rogério Almeida era empresário rico que havia feito fortuna em construção civil. Tinha conexões políticas poderosas, relacionamentos com mídia, experiência em conseguir contratos governamentais lucrativos. Via na Fundação Esperança a oportunidade de expandir sua influência e possivelmente seus negócios. "Helena faz trabalho admirável", Rogério dizia publicamente, "mas organizações desse tamanho precisam de gestão mais empresarial, mais conectada com realidades do mercado." Helena recebeu Rogério educadamente, mas manteve distância. Havia algo nas intenções dele que não parecia alinhado com a missão da fundação. "Ele quer transformar a fundação numa empresa", Helena comentou com o Dr. Marcelo. "Fala muito sobre eficiência e lucro, pouco sobre impacto social." Em 2008, Rogério intensificou tentativas de influenciar a fundação. Fez doações substanciais, organizou eventos de captação, apresentou propostas para modernizar a gestão. Gradualmente, conseguiu que outros empresários se juntassem ao conselho administrativo. "A fundação precisa de sangue novo", argumentava Rogério. "Helena é competente, mas tem visão muito conservadora. Poderíamos crescer muito mais com abordagem mais agressiva." Helena observava essas mudanças com crescente preocupação. Os novos membros do conselho tinham experiência empresarial, mas pouca compreensão sobre especificidades do trabalho social. Queriam aplicar métrica de lucro a atividades que não poderiam ser medidas apenas financeiramente. Durante 2008, tensões entre Helena e os novos conselheiros se intensificaram. Eles propunham mudanças que Helena considerava prejudiciais: terceirização de serviços essenciais, redução de programas não rentáveis, foco em projetos que oferecessem visibilidade midiática em vez de impacto real. "Vocês estão pensando como empresários, não como gestores sociais", Helena argumentava. "Nosso objetivo não é maximizar lucro, é maximizar impacto humano." "Helena, você precisa entender", respondia Rogério. "Fundação eficiente é fundação que cresce. Para crescer, precisamos ser mais business-oriented."
Em novembro de 2008, Rogério e seus aliados criaram um dossiê com evidências de má gestão por parte de Helena. Acusavam-na de desperdício de recursos, conflito de interesses, decisões unilaterais que prejudicavam a eficiência da fundação. As acusações eram tecnicamente fabricadas, mas apresentadas de forma convincente. Rogério havia contratado auditores que interpretaram gastos legítimos como excessivos, projetos sociais como comercialmente inviáveis, relacionamentos profissionais de Helena como conflitos de interesse. Helena gastou R$ 200 mil numa viagem para visitar projetos na África, dizia o dossiê. Não mencionava que a viagem resultou em parceria internacional que trouxe 5 milhões em financiamento. Contratou empresa de consultoria sem licitação adequada. Acusava outro item. Não explicava que era empresa especializada em trabalho social que ofereceu serviços pro bono. Dr. Marcelo, que sempre apoiara Helena, ficou pressionado pelos novos conselheiros e pela mídia que começou a questionar a gestão da fundação. Marcelo, você precisa escolher, disse Rogério. Ou a fundação se moderniza, ou vai perder credibilidade e recursos. Em dezembro de 2008, numa reunião do conselho que durou 6 horas, foi tomada a decisão de demitir Helena. Doutor Marcelo, que presidiu o conselho, sentiu-se obrigado a apoiar a decisão para preservar a reputação da instituição. Helena, sabemos que suas intenções sempre foram boas, disse Dr. Marcelo durante a reunião de demissão. Mas perdemos confiança dos doadores. Mídia está questionando nossa credibilidade. Você se tornou um problema para a fundação. Helena ficou devastada. 15 anos de trabalho dedicado, uma fundação que ela havia construído desde o início, comunidades que dependiam dos programas que ela criara, tudo estava sendo tirado dela numa tarde. Vocês estão cometendo erro terrível, disse Helena. Não pelos danos à minha carreira, mas pelo que isso vai fazer com as pessoas que dependem desta fundação. Helena, você é muito dramática, respondeu Rogério. A fundação vai continuar, provavelmente melhor, sem resistência a mudanças necessárias. Helena saiu da Fundação Esperança naquela tarde, carregando uma caixa com seus pertences pessoais, sabendo que estava perdendo não apenas emprego, mas vida inteira de propósito e realização. Nos meses seguintes, Rogério assumiu o controle informal da fundação. Implementou mudanças que havia proposto. Terceirizou serviços, cortou programas não rentáveis, focou em projetos com maior visibilidade midiática. Inicialmente, os resultados pareceram positivos. A fundação captou mais recursos, teve mais exposição na mídia, pareceu mais eficiente, segundo métricas empresariais. Mas lentamente, problemas começaram a aparecer. Funcionários antigos, que haviam trabalhado com Helena durante anos, começaram a pedir demissão. Sabiam que a nova gestão não entendia a essência do trabalho social. Não é a mesma fundação, comentava Ana Silva, coordenadora de projetos que havia trabalhado com Helena durante 10 anos. Agora é uma empresa que faz caridade, não uma organização que transforma vidas. Em 2010, 2 anos após a saída de Helena, alguns dos programas mais importantes da fundação começaram a falhar. Hospitais comunitários que Helena havia construído com cuidado, em parcerias com comunidades locais, começaram a ter problemas operacionais. Helena conhecia cada detalhe destes projetos, disse Dr. José Santos, médico que coordenava um dos hospitais. Ela entendia necessidades locais, sabia como trabalhar com lideranças comunitárias. Os novos gestores tratam tudo como números numa planilha. Em 2012, escândalo de corrupção atingiu a Fundação Esperança. Rogério e seus associados foram investigados por desvio de recursos, contratos superfaturados, uso de dinheiro da fundação para benefício pessoal. Ironicamente, as práticas que eles acusaram Helena de fazer, má gestão, conflito de interesses, eram exatamente o que eles estavam fazendo, mas de forma real e criminosa. Helena foi demitida por acusações falsas,
titulou o jornal O Estado de São Paulo. Verdadeiros problemas começaram depois de sua saída. Durante a investigação, a auditoria independente revelou que a gestão de Helena havia sido impecável. Todos os gastos questionados em 2008 eram legítimos e bem documentados. As acusações contra ela haviam sido fabricadas para justificar sua demissão. Em 2015, Rogério e 3 associados foram presos por desvio de recursos da Fundação Esperança. Investigação revelou que haviam desviado mais de 10 milhões de reais em 5 anos. Helena Rodrigues foi vítima de conspiração para assumir controle da fundação, disse delegado responsável. Pessoas que a acusaram eram verdadeiros criminosos. Durante este período, Helena havia tentado reconstruir carreira no terceiro setor, mas encontrou dificuldades. Sua demissão da Fundação Esperança, amplamente noticiada, criou dúvidas sobre sua competência. Muitas organizações hesitavam em contratá-la. Helena trabalhou como consultora freelance, ajudou organizações menores, mas nunca conseguiu retomar posição de liderança que havia ocupado na Fundação Esperança. Minha reputação foi destruída por mentiras, Helena dizia. Mesmo quando verdade emerge, danos já estão feitos. Em 2018, 10 anos após a demissão de Helena, a Fundação Esperança estava em crise profunda. Sem liderança competente, sem visão estratégica clara, sem relacionamentos genuínos com comunidades, a organização havia perdido relevância e efetividade. A fundação morreu quando Helena saiu, disse Maria Santos, assistente social, que havia trabalhado lá durante 20 anos. Tudo que ela construiu foi sendo destruído gradualmente. Em 2020, Dr. Marcelo Santos, que havia presidido o conselho durante a demissão de Helena, procurou-a para pedir desculpas públicas. Helena, cometi erro terrível, disse Dr. Marcelo numa carta aberta publicada em jornais. Você foi demitida injustamente, baseado em acusações falsas. Levei 12 anos para ter coragem de admitir publicamente. Dr. Marcelo revelou que sempre soubera que Helena era íntegra, mas havia cedido à pressão política e midiática. Sacrifiquei pessoa mais competente que conheci para preservar minha própria reputação. Em 2023, 15 anos após a demissão de Helena, documentário investigativo da TV Globo revelou toda a verdade sobre conspiração contra ela. Helena Rodrigues, a mulher que construiu e perdeu um império do bem, mostrou como ela havia sido vítima de pessoas que queriam lucrar com trabalho social. Helena transformou centenas de milhares de vidas, dizia a narração do documentário. Foi punida não por incompetência, mas por recusar-se a comprometer a integridade de seu trabalho. Durante as entrevistas, comunidades que haviam sido beneficiadas pelos programas de Helena falaram sobre o impacto de sua liderança e sobre deterioração dos serviços após sua saída. Dona Helena entendia nossas necessidades, disse Joana Oliveira, moradora de comunidade rural que havia recebido escola construída pela Fundação. Depois que ela saiu, ninguém mais nos visitou. Em 2024, aos 59 anos, Helena finalmente recebeu o reconhecimento que merecia. Foi convidada para liderar nova fundação internacional, honrada com prêmios por contribuição ao terceiro setor, reconhecida como uma das líderes sociais mais importantes do Brasil. Tiraram tudo de mim numa tarde, Helena disse em entrevista. Levaram décadas para entender que destruíram não apenas minha carreira, mas uma organização que salvava vidas. A história de Helena se tornou caso estudado sobre a importância de integridade na liderança social, sobre perigos de permitir que interesses comerciais contaminem trabalho filantrópico, sobre como reputações podem ser destruídas por mentiras, mas eventualmente restauradas pela verdade. O erro que cometeram não foi apenas me demitir injustamente, Helena refletia. Foi destruir algo belo e necessário que levou décadas para construir e que beneficiava pessoas que mais precisavam. Querido ouvinte, se você gostou dessa história,
Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.